por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E aí, quando foi o ano de 99, foi o ano que a gente... Agora vamos dar uma organizada nisso aqui. O que é organizar? Porque Crescemos pra caramba. Crescemos bastante e eu comecei a sentir dores do crescimento. O que são essas dores? As dores do crescimento é quando você ainda não está com o seu modelo de negócios ajustado para a etapa que tu está como empresário. O que acontece? Eu gerenciava uma escola e ficava 24 horas com uma escola. Aí eu abro a segunda. Certo. Minhas 24 horas são as mesmas. Claro. Abro a terceira. Abro a 10ª. Abro a 20ª. Abro a 24ª. E minhas 24 horas continuam as mesmas. Ou seja, se eu quiser administrar 24 escolas da mesma forma que eu administrava uma, eu vou quebrar. Eu não vou aguentar. Mas eu preciso ter um modelo apropriado para gerir isso e que me dê possibilidade de expandir mais. Para o pessoal não ficar te ligando para cada decisão diferente. Isso te custa duas coisas. Uma reformulação do teu negócio, de maneira que você consiga gerir aquele novo tamanho e a tua perspectiva de crescimento. E demanda também você bancar essa estrutura. Bancar em que sentido? Financeiramente. Ah, tá. Financeiramente, você tem que ter custo de investimento. Então, por exemplo, eu com 24 escolas, eu me sentia, eu já estava viajando pra caramba, estava sentindo que eu estava começando a gastar muita energia. Tinha dia que eu acordava de madrugada e olhar no hotel e falar, cara, tô aonde? Onde eu tô? Não sabia onde eu estava. Aí tinha que olhar, meu macete era o seguinte, tinha uma lista telefônica, que é outro objeto de extinção, páginas amarelas. Páginas amarelas que ficava debaixo ali do criado mudo, eu pegava e... Via a cidade que estava. E via a cidade que eu estava. Uma vez eu estava voltando de Curitiba para ir para Maceió, assim, mas na Curitiba, Maceió é uma viagem internacional. Não é? Eu tinha uma conexão em São Paulo, e aí eu sentei numa poltrona na conexão, aí dormi, cara. Apagou. Apaguei, cara. Só que eu acordei umas 4 horas depois, 3, 4 horas depois. Já tinha ido. Não, o problema é que eu acordei e eu não sabia onde eu estava. Quando eu vi que eu estava no aeroporto, eu não sabia de onde eu estava vindo e para onde eu estava indo. E aí eu procurei o cartão de embarque, olhei o cartão de embarque, olhei o relógio e levei um tempo para entender que eu tinha dormido e perdido a conexão e estava indo para Maceió. Quando eu vi isso, eu falei, cara, tá errado. Tá errado, cara. Para. Liguei pro cara de Maceió, meu irmão, se vira aí, resolve a parada aí. Vou pro Rio, vou para casa. Tava no São Paulo, peguei uma ponte aérea, fui pro Rio e falei, cara, preciso pensar na vida. Preciso gerir esse troço aqui de um jeito diferente. Aí foi quando eu me abri para a ideia de franquia, porque até então eu não queria ter franquia. Me abri para a ideia de franquia, que é a ideia de descentralizar a gestão, você ter um dono na ponta. Eu ser muito mais uma gestão de produto, uma gestão de marca. Você tem que ser gestão de 3 coisas, um franqueador: gestão de produto, gestão de marca e gestão de rede. Antes era um gestor de escola de inglês. Como franqueador tem que ser um gestor de rede, um gestor de marca, um gestor de produto. Qual o pensamento que é diferente? No outro você está cuidando do teu produto e são todos seus funcionários e tal. Quando dá um problema, você resolve pontualmente. Quando é franquia, você já tem uma... Você tem um dono na ponta. E aí? Como você age? Você tem que treinar esse cara e preparar ele para fazer as coisas. E é ele que toca. Para ser você lá. Porque ele não é meu funcionário, entendeu? O franqueado, ele é dono do negócio dele. Mas ele tem limitações do que ele pode fazer. Ele tem um padrão. Na verdade, esse padrão não é uma limitação. É o que ele escolheu comprar. Que dá certo. Que é justamente o que dá segurança para ele. Que ele vai replicar uma coisa que dá certo. Ele vai replicar uma coisa que dá certo. Entendi. No fundo, para você ter ideia, uma franquia, a taxa de mortalidade de uma franquia é 32 vezes menor que a taxa de mortalidade de uma empresa independente. Entendi. Então, quando você compra uma franquia, você compra know-how. Quando você compra know-how, você compra um risco menor. Entendi. Você está aplicando um capital com um risco bem menor. Tem risco, mas ganha menos. Ganha, depende. A gente cobrava 8% de royalties. É isso que custa para o cara. Entendi. Mas a quantidade de serviço que você dá para o cara vale muito mais do que esses 8%. Entendi.
Então essa conta fecha. Aí você começou a formatar. A gente começou a formatar isso. Em 2000 a gente inaugurou a primeira franquia. E aí... Mas você não transformou as suas sedes em franquias? A partir de 2000 eu transformei tudo em franquia. É? Porque quando eu enxerguei que a gente ia virar... Tem uma coisa na minha cabeça, Vilela. Se eu não acredito mais no modelo, acabou. Esquece. Esquece, eu não faço mais. Não fica Então se eu entendi, cara, isso aqui é bom, eu cresci, ganhei grana, mas eu não vou chegar até onde eu quero, eu poderia ter optado de novo por um outro caminho. É. Porque de novo eu me senti limitado, entendeu? Eu olhava pro Silvio Santos e falava, cara, esse cara tem uma empresa com milhares de funcionários, ele tem a mesma 24 horas que eu. É. Então eu sou incompetente. Eu olhava para grandes empresários, Bill Gates já estava bombando, Steve Jobs já estava bombando. Peraí, cara, esses caras dão conta, eu não dou conta de meia dúzia de escola. Então, de novo, eu chego naquela epifania de chegar à conclusão que meu nível está baixo. Entendi. Tem que subir o E aí eu tenho duas opções. Me conformo, porque quantos abrem um restaurante, dão certo e ficam com aquele restaurante pro resto da vida? Passa pro filho. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Também acho que Mas não era a minha escolha. Eu queria crescer. Então eu precisava achar um outro jeito de fazer a mesma coisa que eu fazia. E a gente reformatou no modelo de franquia. E aí a gente abriu a primeira escola em 2000, no ano 2000. E até 2012, ou seja, num espaço de 12 anos, nós fomos para 396 escolas. Fora do país também? Algumas fora do país também. Tá. E em 2012, a empresa estava bombando, estava indo super bem. A gente teve um resultado aí de cerca de 87 milhões de resultado em 2012, de resultado de lucro operacional.